A paz do Senhor, glória a Deus, mais um sábado, estamos de volta aqui na minha página Ler com Bíblia. Nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu São Mateus e eu quero ler com você já Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Esse texto da cura do leproso, onde fala que Jesus realiza milagres, ele é repetido, ele está registrado nos 3 evangelhos sinóticos da palavra, tá, gente? Não está somente no livro de Mateus, está no livro de Marcos, está no livro de Lucas, Ele está registrado em outros capítulos. Mas aqui no livro de Mateus ele fala muito sucintamente, ele usa 4 versículos apenas para descrever esse milagre. Mas como nós estamos estudando o livro de Mateus, estamos hoje no capítulo 8, a gente vai analisar aqui esse milagre que foi feito por Jesus. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele falou sobre esse texto, ele falou sobre esse milagre. Ele disse o seguinte: convinha que o maior sermão jamais pregado fosse imediatamente seguido por uma forte prova que o pregador era o Filho de Deus. Você entendeu o que Spurgeon falou? Ele disse o seguinte: ninguém pregou durante tanto tempo um sermão tão longo quanto Jesus pregou, A gente está aqui, para você ter uma ideia, o Sermão do Monte, quando Jesus começa a pregar lá no capítulo 5, ele termina, no capítulo 7, E é um sermão realmente muito longo, E Spurgeon fala o seguinte: Jesus pregou um sermão tão longo, ele tinha que provar, que esse pregador, realmente era o Filho de Deus. E ele prova isso realizando logo um milagre, um senhor milagre, vamos dizer assim, curando esse leproso. Ninguém falou como Jesus e ninguém jamais fez prodígios como Jesus. Ninguém teve um sermão assim tão poderoso e no final dele um milagre tão poderoso também, porque a lepra era um senhor milagre, não era um milagre comum, Vamos dizer assim. É isso que a gente vai falar hoje nesse texto aqui. A gente vai aprender sobre esse texto aqui, tá? Como eu disse, não é somente Mateus que fala sobre esse milagre, Isso também é registrado em outros livros, em outros evangelhos. Só que Marcos tem uma característica diferente, O Marcos, ele conta que Jesus se sentiu profundamente tocado, compadecido com aquele leproso. Deixa eu ver aqui uma coisa interessante que eu posso falar sobre isso. Deixa eu ver aqui. O Mateus, ele tem uma característica interessante aqui, colocando esse milagre logo após o Sermão do Monte. Isso não acontece nos outros evangelhos. Se você tiver curiosidade de ler esse mesmo texto nos outros evangelhos, você vai ver que tem essa diferença, tá? Mas o que fica claro nos textos todos que falam sobre isso, fica claro que Jesus deixou o constrangimento do amor divino tomar providências sobre a injunção que proibia tocar o leproso. Existia uma lei, a lei mosaica, a lei de Moisés, dizia que ninguém poderia tocar num leproso, porque o leproso era considerado imundo. E se alguém tocasse em um leproso, ficava imundo também. Mas isso, claro, não acontece com Jesus. Jesus passa por cima dessa lei. Por quê? Porque Jesus, ao tocar no impuro, ele não fica impuro. Quando Jesus toca no impuro, é o impuro que fica puro.
Então, Jesus, na realidade, ele estava acima disso, né? Porque ele tinha o poder de curar. Ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus e ele tinha o poder de curar. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da lepra, né? Esse homem aqui, ele foi curado de lepra. A lepra era uma doença, né? Nessa época aqui de Jesus, uma doença humanamente incurável. Hoje a gente sabe que já existe tratamento para quem sofre dessa doença transmitida, né, chamada de hanseníase, né? A hanseníase, quando ela é detectada bem no início, ela tem cura. Tem tratamento hoje, mas na época de Jesus não tinha. Causada pelo bacilo de Hansen, era a mais temida doença do século I. Além de incurável, ela trazia o drama do isolamento. A pessoa que tinha lepra, ela ficava isolada das outras pessoas, né? Era uma sentença de morte praticamente quando a pessoa descobria que tinha lepra. Era uma sentença de morte. Ela era arrancada da família dela, do convívio familiar. Ela não podia mais frequentar os lugares que ela estava acostumada, né? Sendo um judeu, ele não podia ir nas sinagogas, ele não podia ir ao templo, né? Nas festas, que todo judeu ia, né? Nas festas, ele não podia participar. Ele era recolhido num lugar, ele ou ela, né? Era recolhido num lugar, e ali a pessoa ia passar o resto dos seus dias com seu corpo apodrecendo até a morte. Então era muito terrível, gente. A pessoa que tinha lepra nessa época aqui, realmente era um sofrimento muito grande. A gente vê lá em Levítico, capítulo 13, versículo 45 e 46, que a pessoa era considerada imunda. Então, a pessoa, se ela estivesse fora, né, do lugar que ela ficava, se ela tivesse que ir na cidade ou qualquer lugar, ela não podia sair, mas se ela saísse, quando alguém se aproximava dela, ela tinha que gritar imundo, imundo, para que as pessoas identificassem que tinha um leproso ali. Então a própria pessoa tinha que avisar para os outros que era um leproso. Então ela gritava imundo, imundo. Isso está lá em Levítico 13, 45, 46, tá? Então, o que a gente pode já falar um pouquinho sobre isso? A lepra, ela é um símbolo do pecado. Isaías capítulo 1, vamos lá para Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim: por que serias ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Desde a planta do pé à cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Aqui, Deus está usando o profeta Isaías para falar da condição dos pecados de Israel e de Judá. E quando Isaías fala sobre as condições do pecado de Israel e de Judá, fala que Israel e Judá está leproso, né? Eles estão com chagas podres, né? Por quê? Porque a lepra é um símbolo do pecado, tá? A lepra é um símbolo do pecado. A lepra também é um símbolo da maldição divina, tá? E eu não estou inventando nada, isso é bíblico, né? A lepra é um símbolo da maldição divina, porque se você for olhar no contexto bíblico, Miriam foi atacada com a lepra, Geazi foi atacado com a lepra e Asa foram atacados por lepra. Tudo como símbolo do castigo, do juízo divino. Você se lembra bem da história, né? Que Miriam se levanta contra o seu próprio irmão, contra Moisés, né? Ele se levanta contra ele porque ele foi casar com uma mulher cuxita. Na realidade, o problema não era o casamento de Moisés, era a inveja que ela estava sentindo do irmão, né? Ela e Arão, no caso, né? Mas só ela foi acometida de lepra. Isso aí também dá uma live, né? Isso aí também dá uma live. Porque Arão e Miriam se levantaram contra Moisés e somente a Miriam ficou leprosa. Aí a gente pode dizer, né, pelo contexto bíblico, né, que foi um ato de misericórdia Deus não colocar lepra sobre Arão, porque Arão era sacerdote.
E se ele fosse acometido de lepra, ele não poderia mais ser sacerdote. Então, aí Deus dá um grande livramento para Arão, né? Ele não poderia ser sacerdote leproso, mesmo que eventualmente fosse curado, tá entendendo? Ele não poderia ser mais sacerdote. Então, somente Miriam fica leprosa, mas os dois se levantaram contra Moisés, está escrito lá. Então, como símbolo de juízo, né? Geazi também é um exemplo que a gente poderia dar, porque quando Naamã é curado, né? Ele quer dar presentes para o profeta, né? Para Eliseu, só que Eliseu não aceita. Eliseu não aceita presentes, né? Porque seria como tivesse sendo negociada uma cura e não foi o caso. Então, desculpa, gente. Eliseu não aceitou. Mas Geazi ficou com olho grande nas coisas que Naamã trouxe. Então, ele correu após Naamã e disse que Eliseu queria sim, né? Que ele tinha se arrependido e que queria algumas coisas, algumas peças, ciclo de ouro, essas coisas todas. E aí ele pega aquelas coisas e esconde. Mas, né, infelizmente, né, ele não entendeu que estava lidando com o profeta de Deus, e o próprio Eliseu chama a atenção dele. Onde você estava? Não, estava aqui, não estava aqui nem ali, eu estava por aqui mesmo, né? Contou aquela historinha fajuta, e Deus revela a Eliseu que ele tinha ido atrás dos presentes de Naamã. E aí, o que Eliseu fala? Olha, agora a lepra que estava em Naamã vai para você e para sua descendência. Então, como juízo, né, Geazi também ficou leproso. E o rei Asa também, né, depois você vai lá ver a história de Asa, porque Deus traz lepra para a vida dele como juízo. Então, uma pessoa leprosa, ela era vista como alguém que estava sob o juízo de Deus, né? Uma pessoa leprosa, ela vivia de uma maneira muito ruim, gente, porque ela era consumida pela doença, ela era deformada pela doença, as cartilagens do corpo eram todas devastadas, e a Bíblia, ela fala que as características da lepra são as mesmas características do pecado. Por isso que o pecado, ele não pode ser desconsiderado. O pecado, ele não pode ser tratado como só um probleminha. É só um problema. Não, o pecado, gente, é uma coisa séria. Na Bíblia, o pecado é comparado à lepra. Por quê? Porque a lepra insensibiliza, né? Uma das características da lepra é essa. Você tá fazendo comida, o braço encosta no fogo, você não sente nada. Porque a lepra, um dos sintomas dela é a insensibilidade na pele. A pessoa não sente. E o pecado não faz isso também? A pessoa tá ali fazendo um monte de coisa errada e ela não sente que tá fazendo coisa errada. E aí, se a pessoa continuar com o braço debaixo de uma chama, a carne dela é toda consumida e ela não sente a dor. Olha só que triste, né? E o pecado faz isso também. A pessoa tá ali, ela vai se afundando e ela não percebe que está sendo consumida pelo pecado. Então é uma coisa séria. A lepra insensibiliza, o pecado também insensibiliza. A lepra separa as pessoas, e o pecado também nos separa de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Por isso que a gente não pode tratar o pecado como uma coisa banal. A lepra deforma o corpo humano e o pecado também deforma a nossa alma. A lepra mata e o pecado também mata. O salário do pecado é a morte, né, diz a palavra de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a lepra não era um mal superficial. Tá lá em Levítico 13:3. Vamos ler, gente, porque é importante a gente ler esses textos para a gente considerar a importância dessa doença, né? Levítico 13:3 diz assim: e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, lepra é. E o sacerdote, vendo, o declarará imundo. Então, olha só. A lepra não é um mal superficial. Ela se espalha. Lá no versículo 8 diz assim, ó. O sacerdote examinará. E eis que se o apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. Então você vê que a pessoa de tempos em tempos, ela tinha que se apresentar ao sacerdote para mostrar a ferida. Então o sacerdote, ele ia averiguar,
né? Se aquele machucadinho se aprofundou, era lepra. Se aquela ferida se espalhou, o sacerdote declarava, é lepra, né? Se aquela ferida, lá no versículo 45 e 46, diz assim, ó. Vamos lá para o 45 e 46, diz assim, Levítico 13. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgados, a sua cabeça será descoberta, cobrirá o lábio superior e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, olha só, gente. A pessoa com lepra, ela tinha que ficar isolada, né? As coisas dela, as roupas dela tinham que ser destruídas pelo fogo. Então, a lepra era uma doença, era a pior doença nos 3 sentidos, né? A lepra era muito ruim no aspecto físico, ela era muito ruim no aspecto social, né? Porque outros tipos de doença a pessoa poderia conviver com a sua família, a lepra não. Era também é a pior doença no sentido religioso, porque nem nas sinagogas e no templo a pessoa poderia ir. A pessoa que tinha lepra, ela estava condenada fisicamente, socialmente e religiosamente. Então era uma doença terrível. Esse texto, por isso que esse texto de Mateus é muito importante, né? É um milagre maravilhoso que foi realizado por Jesus na vida desse homem, né? Desse leproso. Aí no versículo 2 diz assim: eis que veio um leproso e o adorou. Então olha só, presta atenção. O leproso não poderia estar ali no meio das pessoas. Mas esse leproso aqui, de alguma maneira, ele foi atrás do milagre dele. Ele foi atrás de Jesus. Quando ele vê Jesus, ele adora Jesus. Ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Então, esse leproso, ele não desistiu. Apesar das circunstâncias dele, da situação gravíssima que ele estava, né? Aqui em Mateus não fala, mas lá no Evangelho de Lucas fala que o estado dele já era um estado avançado, né? Lucas fala isso, e Lucas era médico, né? Então Lucas dá mais detalhes sobre esse leproso e sobre esse milagre. Lá o Lucas diz, o médico Lucas diz que ele já estava num estágio muito avançado. Esse leproso aqui era uma carcaça humana, gente. O seu corpo já estava todo mutilado pela doença. Ele estava literalmente apodrecendo vivo. Era um mau cheiro insuportável, né, no corpo. Ele não podia se aproximar de ninguém, né? Tanto é aqui que ele fala alto, né? Ele fala com Jesus, ele grita, né? Ele chega próximo de Jesus, ele se joga, ele adora ao Senhor, né? E ele não desiste de receber o seu milagre. A Bíblia fala que quando ele vê Jesus, ele adora, né? Ele adora Jesus, ele reconhece que quem está ali é o Filho de Deus, porque ele adora. Um judeu, ele não se dobra, ele não adora alguém que ele não considera Deus, né? Um judeu não faz isso de jeito nenhum, né? E quando ele adora ali, ele está reconhecendo que quem está ali é o Filho de Deus. Ele quer receber o milagre de Jesus. Então ele se aproxima de Jesus, né? Isso é muito interessante para a gente entender também, que ninguém deve se sentir impuro, né? Demasiadamente impuro para se aproximar de Jesus. Aquele que vem a Jesus quebrantado, ele não é lançado fora, né? Você não tem ninguém que tenha se aproximado de Jesus nas histórias, nos evangelhos, contado no evangelho, que Jesus tenha desprezado, né? Tem aquela história da mulher cananeia, que aparentemente ele dá uma resposta dura para a mulher cananeia, mas se você analisar o texto, você vai ver que Jesus tratou aquela mulher também com muita consideração, né? Se você considerar o texto todo e o que Jesus falou, tá? Então, esse homem, ele se prostra, ele adora, apesar dele ser leproso, tá? A lepra, como eu disse, era um único mal para qual a medicina rabínica não prescrevia remédio algum, né? Os sacerdotes também tinham essa função, né, gente, de médico, né, medicinal, de prescrever algumas coisas, né, para as pessoas doentes, mas nesse caso não tinha remédio, não tinha prescrição
de remédio para uma pessoa leprosa. Então, o leproso era considerado uma causa perdida, um problema que não tinha solução, um problema insolúvel, mas o impossível para Deus é possível o impossível para o homem é possível para Deus, né, gente? Aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode fazer. E Jesus estava ali diante dele, então ele não hesitou, ele adora Jesus, né? Ele vem com humildade, né? Você vê que o leproso chega perto de Jesus com humildade, ele não faz nenhuma exigência, mas olha o que ele fala em Mateus 8, versículo 2. Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Se tu quiseres, pode me tornar limpo. Então, ele suplica a Jesus, né? E ele demonstra duas coisas fundamentais em relação a Jesus. Primeira coisa, ele confia que Jesus pode resolver o seu problema. Ele tem confiança no poder de Jesus. E a segunda coisa, ele é submisso à vontade de Jesus. Olha o que ele fala: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha só. Senhor, se quiseres, quer dizer, ele coloca a cura dele nas mãos de Jesus. Ele se submete à vontade de Jesus. Eu sei que tu pode me curar. Eu sei que tu tem poder para me curar. Mas o Senhor quer me curar? Então é isso que ele fala para Jesus ali adorando. Se tu quiseres, tu podes me curar. Mas esse leproso, ele chega humilde, ele sabe que é uma decisão de Jesus em relação a ele. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo, mas ele se submete humildemente ao seu querer. Ele pede, mas ele não exige. Ele se prostra e ele adora. Ele se prostra e ele adora. E aí, né, Jesus toca nele. Jesus se importa com ele, Jesus toca nele. Gente, isso é muito lindo, né? É muito lindo, porque como eu acabei de dizer agora no início da live, quem chegou agora, depois assiste desde o início, essa live vai ser curtinha, porque são 4 versículos só, mas como eu disse, a lepra, ela não era uma doença só que castigava o corpo da pessoa, castigava também a emoção da pessoa. Porque ninguém podia chegar perto de um leproso, gente. Então você imagine, aquele homem há muito tempo não sabia o que era um toque. Há muito tempo aquele homem não sabia o que era um abraço, porque o leproso ele estava afastado de todo mundo. E Jesus não somente tem compaixão dele, mas também tem poder. O leproso não tornou impuro, mas o puro tornou o impuro puro, né? Como eu disse no início. As pessoas não podiam tocar num leproso, porque senão ela corria o risco de ficar leprosa também. Ela se tornava uma pessoa imunda. Mas Jesus toca no leproso. Por que toca no leproso? Porque Jesus, ao tocar naquele leproso, o leproso ficou curado. Ele ficou limpo. Então, a cura daquele leproso foi imediata. A Bíblia fala que Jesus fala assim: Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo, quero. Né? Ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Aí Jesus fala assim: eu quero te tornar limpo, ser limpo. E quando Jesus fala ser limpo, a Bíblia diz que ele ficou logo purificado da lepra. Isso quer dizer que a cura daquele leproso foi uma cura instantânea. Foi uma cura completa. Oi! Meu aluno aí entrou aí também na live. Então, gente, não restou nenhuma sequela. Não restou nenhuma sequela naquele leproso. Não restou nenhum resquício naquele leproso. Porque quando Jesus faz as coisas, ele faz de maneira completa. Jesus não faz nada pela metade. Quando ele nos cura, ele cura de uma forma completa. Eu sou testemunha viva disso, né? Quantas coisas Deus, quantas enfermidades Deus já me curou. Eu fui curada na infância de um problema no fígado que eu tinha e nunca mais tive nada, desde a infância, nunca mais tive nada.
Então, quando Deus cura, ele cura realmente de uma forma completa. E aí Jesus dá 2 ordens, né? E aí é interessante isso aqui, né, gente? É muito interessante quando Jesus cura aquele leproso, ele fica purificado na hora. E Jesus fala assim, olha, para o leproso. Então disse-lhe, olha, não digas a alguém, não diga para ninguém o que eu fiz, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então, assim, bem interessante, né? Porque Jesus, ele não queria fazer alarde daquele milagre. Talvez você tenha essa dúvida, né? Por que Jesus, em alguns momentos, algumas curas que ele faz, ele diz para a pessoa não falar para ninguém que foi curada, né? Jesus não era o amostrado, igual muita gente tem por aí, né? Jesus falou, não fala para ninguém. Talvez você tenha essa dúvida. Por que, irmã Alessandra? Jesus não queria que ele falasse para ninguém. Então, eu vou dar aqui a razão. Por que Jesus não queria que falasse para ninguém? Não digas a ninguém. Jesus, ele queria suprimir a excitação do povo. Porque, gente, assim como hoje, naquele tempo, muitas pessoas iam atrás de Jesus não por quem ele era, mas por causa das coisas que ele fazia. Hoje em dia também tem muito isso, né? Muitas pessoas, elas procuram Jesus não por quem Jesus é, mas para receber os benefícios de estar com Jesus. Então, as pessoas sabiam que Jesus estava curando, todos os doentes iam atrás de Jesus, porque todo mundo quer ficar curado, né? Ninguém quer ficar doente. Mas Jesus queria as pessoas perto dele pelos motivos certos, né? Pela coisa certa. E ele não queria ficar atraindo multidões para ele naquele momento. Por quê? Porque Jesus queria prevenir uma hostilidade, né, que estava presente ali naquele momento. Você sabe que Jesus era perseguido pelos escribas, pelos fariseus, né? E existia um grupo de pessoas que estavam procurando só um motivo para tirar a vida de Jesus. Jesus ia morrer pelos nossos pecados, mas não naquele momento. Então Jesus, ele queria se preservar de coisas desnecessárias. Então ele falou, olha, não fala para ninguém que eu te curei. Por quê? Senão todo mundo vai vir atrás de mim, né? E quem quer tirar minha vida vai ficar com mais raiva ainda, vai ficar me perseguindo. E meu tempo aqui não acabou, eu tenho coisas para fazer. Então Jesus, um dos motivos que Jesus falou para aquele leproso não falar nada para ninguém foi esse, tá? Jesus não queria criar uma mentalidade errada acerca da sua missão aqui no mundo, tá? Ele não queria antecipar um confronto com seus opositores. Então, é por isso que ele fez esse pedido para o leproso. Agora, quando ele fala assim, vai e se apresenta ao sacerdote, vai, apresenta a oferta que Moisés determinou, porque quem poderia validar a cura daquele leproso era um sacerdote. Isso aqui é muito interessante, tem muita gente que não sabe disso, né? Quem dizia que a pessoa estava leprosa era o sacerdote que afirmava, ó, você está leproso, o sacerdote olhava, você está leproso, você tem que ficar separado, isolado da sua família, queima as roupas dele, ele vai ficar lá isolado, fora do convívio da família, num lugar específico. Era o sacerdote que determinava se a pessoa tinha lepra ou não. E era o sacerdote que ia ter que constatar a cura dele. Tá entendendo? Então, se apresentar ao sacerdote, a ordem de ir ao sacerdote fazer a oferta estabelecida por Moisés, tinha o objetivo, o propósito de respeitar as normas de saúde estabelecidas. Uma vez que o sacerdote era a autoridade sanitária que dava o diagnóstico da doença. E só ele poderia legalmente considerar alguém livre daquele mal. Você pode ver essa informação que eu estou te dando lá em Levítico 14, do 1 ao 57. Tá? Porque existiam várias infecções na pele naquela época. Então, o sacerdote dizia assim, ó, isso aqui pode ou não pode ser lepra. Fica isolado não sei quantos dias, depois você volta. Então, ele ia fazendo esse diagnóstico, ó, diminuiu, então não é lepra. Porque a lepra, ela só progride, ela não diminui. Então, diminuiu, não é lepra. Então, a pessoa já ficava com a esperança, não é lepra, é alguma outra coisa na pele, mas não é lepra. Você tá entendendo?
E o sacerdote, quando falava assim, ó, não é lepra, dava alta para a pessoa, né? Ó, tá tudo certo, você não tem lepra, faz uma oferta para o Senhor, que é essa, e você pode voltar para o convívio da sua família. Era o sacerdote que fazia esse diagnóstico. Então, quando Jesus fala assim, vai lá e mostre ao sacerdote, é para que o sacerdote desse o diagnóstico. Realmente, você não tem mais nada. Por certo, o sacerdote já estava acompanhando o caso daquele leproso. E o sacerdote, quando visse que ele estava limpo, ia falar, olha, você não tem mais nada. Você pode voltar para sua casa. Então, com isso também, Jesus estava dizendo assim, olha, os meus milagres são verificáveis. O que eu faço, eu garanto. Pode ir lá no sacerdote. Se mostra lá no sacerdote. Ele vai constatar a sua cura. Então, Jesus estava aqui legitimando, né? Talvez se ele curasse só o leproso e o leproso não voltasse no sacerdote, as pessoas iam ter desconfiança dele. Não, será que tu foi curado mesmo? Quem te curou? O sacerdote viu isso? O sacerdote te deu alta? Vamos dizer assim, né? Então, quando Jesus manda esse leproso voltar ao sacerdote, né? Ir lá oferecer a oferta que Moisés solicitou, né? Estava lá na lei. Ele estava dando legitimidade a esse leproso para voltar para casa, voltar para sua família, voltar para o convívio social e voltar para a igreja também, né? Voltar para o convívio religioso, para a sinagoga, para o templo, etc. Então, esse milagre foi uma coisa maravilhosa que Jesus faz aqui, né? E uma outra coisa muito importante sobre curar um leproso é que, segundo as profecias, né, dos profetas, só quem poderia curar lepra era o Messias. Isso é muito bonito também. Só quem teria condições de curar um leproso seria o Messias. Então Jesus aqui está dizendo, eu sou o Messias. Jesus não só pregava com autoridade, como ele o fez no Sermão do Monte, que a gente acompanhou aí nos capítulos anteriores, como também ele tinha poder para fazer milagres, para atestar realmente as suas palavras. Isso é muito maravilhoso, né, gente? Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Não ter somente poder para falar, autoridade para falar, mas também autoridade para fazer milagres. Isso é muito maravilhoso. E a Bíblia é uma coisa linda, né? Porque quando fala sobre os seus discípulos, quando Jesus é assunto ao céu, né? Quando ele está ali orientando os discípulos, ele fala assim, olha, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pisarão nas serpentes, nos escorpiões, não lhe fará mal algum. Se tomar alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Então, o que Jesus está dizendo? Que o evangelho é poderoso. O verdadeiro evangelho é autoridade para falar de Jesus, para falar da palavra, e essa mesma palavra provocar mudança na vida das pessoas. E esse evangelho verdadeiro será corroborado com milagres. Isso é muito lindo, gente. E o verdadeiro evangelho, a marca do verdadeiro evangelho, realmente é isso, tá? Eu posso comparar o falso evangelho, porque existe o falso, né? Existe o falso evangelho. Eu vou dar um exemplo assim bem básico. Aqui tem um brinquedinho aqui, ó, da minha neta aqui. É um liquidificador, né? Tá dando pra ver aqui, ó. Tem a tampinha, né? Tem um negocinho aqui dentro, a frutinha que vai bater. Tão bonitinho, né? Ó. Gira, né? Ele é lindo. É um liquidificador lindo. É lindo, mas é de mentira. Não é verdadeiro. É lindo, mas não faz o que deveria fazer. O que um liquidificador deve fazer? Bater os alimentos, fazer uma vitamina, né? Processar uma fruta. O liquidificador verdadeiro faz isso. Esse aqui não faz, porque esse aqui é de mentirinha. O evangelho de mentira é assim também. Ele é muito bonitinho, ele é muito floreado, muito bonitinho, mas não é verdadeiro, é mentiroso. O verdadeiro evangelho é o poder de Deus. O verdadeiro evangelho, ele tem a marca do poder de Deus.
O verdadeiro evangelho realmente muda a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. O apóstolo Paulo, ele falou: ainda que venha um anjo do céu e vos traga um outro evangelho que eu não anunciei para vocês, seja considerado anátema. Então, é muito lindo, né, quando a gente mergulha na palavra e a gente vê o que é a palavra de verdade, o que ela pode fazer. Depois de um sermão longo e muito poderoso, né? Porque as pessoas, quando Jesus terminou esse sermão, no versículo 28, capítulo 7, 28 de Mateus, fala assim: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas era assim: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Os escribas eram esse modelo aí. Eles se consideravam os donos da verdade, né? Os escribas eram uma elite na época de Jesus, tinham acesso à lei de Moisés, eles que escreviam, eles que passavam, né, para os rolos, né? Eles que escreviam ali. Então, eles eram considerados a nata da sociedade. Mas eles falavam, mas não tinham autoridade. Jesus não. Jesus falava com autoridade. E após todo mundo ficar assim, de boca aberta, com o discurso de Jesus, com esse sermão poderoso que Jesus proferiu no Sermão do Monte, né, chamado Sermão da Montanha, Jesus vem realizando milagres. E aqui, Mateus coloca esse milagre como o primeiro aqui, depois desse sermão, logo após esse sermão. Jesus realizando uma cura sobrenatural sobre a vida de um leproso, que era algo impensável para a época. Ninguém nunca, jamais conseguiu curar uma pessoa de lepra. A pessoa que tinha lepra, realmente, ela estava fadada à morte. Era uma sentença de morte. Mas Jesus transformou a sentença de morte daquele leproso em vida, né? E é isso que Jesus fez conosco. E é isso que Jesus quer fazer também pela sua vida. Não existe nada para Deus que esteja perdido. Se o homem chegar como esse leproso diante de Jesus, adorar a Jesus, quebrantar o coração, né, e pedir: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor Jesus, ele está pronto a nos curar. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Se tem alguma coisa suja, se existe alguma coisa quebrada na sua vida, se existe alguma coisa que precisa ser consertada na sua vida, não adianta você jogar essa sujeira para baixo do tapete, porque o pecado, como uma lepra, ele só se espalha. Se você não resolver o problema do pecado na sua vida, ele vai se espalhar, ele vai te consumir, ele vai acabar com você. Mas a receita, o que tem que ser feito é você chegar diante de Jesus e mostrar para ele: Senhor, tá quebrado, tá rachado, eu tenho essa enfermidade, esse pecado me assola, e você adora Jesus. Com certeza, Jesus tem a resposta para a nossa vida. Jesus pode curar não somente o nosso corpo físico, mas também pode curar a nossa alma, curar as nossas emoções, e a gente vai voltar para nossa casa, para o convívio da nossa família, bem, sadio, cheio de saúde. Jesus continua fazendo milagre. Esses milagres, gente, não foi só passado, não. Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua salvando, porque o poder de Deus é ilimitado. Jesus é o Filho de Deus. E depois da morte de Jesus na cruz, em que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele disse: agora todo poder me é dado nos céus e na terra. Então, que essa palavra tenha melhorado a sua vida, né? Que essa palavra tenha trazido transformação para a sua vida. Se você chegou agora na live, a live vai ficar gravada. São 4 versículos só aqui em Mateus 8, mas uma palavra poderosa para nos lembrar que não tem problema difícil para Jesus. Não tem situação que Jesus não possa resolver. Não tem enfermidade que ele não possa curar. Não desista de levar o seu problema, a sua dor aos pés de Jesus.
faça como esse leproso. Quando você estiver aos pés de Jesus, se lança aos pés dele, adora ele, né? Se submeta à vontade dele, faça como esse leproso fez. Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. Ele sabia que Jesus podia, mas ele submete a sua cura à vontade de Deus. E isso a gente precisa fazer também. Senhor, eu sei que tu pode resolver esse problema. Eu sei que tu pode. Se tu quiseres, tu pode resolver esse problema. O Senhor pode abrir essa porta para mim. Se tu quiseres, eu posso passar nesse concurso. Se tu quiseres, eu posso tirar essa dor que consome o meu coração. Se tu quiseres, o Senhor pode me livrar dessa enfermidade. O Senhor pode me indicar, me mostrar um especialista que pode me ajudar nessa situação. Se tu quiseres, tu pode entrar na minha família e salvar essas pessoas que estão afastadas do teu caminho. Se tu quiseres, né, que a nossa vida seja submetida à vontade de Deus. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas, mas vamos submeter, né, aquilo que a gente quer a Jesus. Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode fazer. E quando aquele leproso fez isso, se tu quiseres, Senhor, tá vendo a minha situação? Eu estou morrendo em vida. Eu estou morrendo em vida. Eu estou no último estágio da minha lepra. Mas o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus falou, eu quero. Eu quero. E quando Jesus fala, eu quero, não tem ninguém que possa atrapalhar, gente. Não tem. Quando você chega para Jesus e pede com o teu coração quebrantado, se Jesus falar assim, eu quero, acabou. Não tem demônio que se levanta, não tem pessoa que se levante contra você, que queira atrapalhar a bênção chegar na tua mão. Não tem ninguém que possa fazer nada. Quando Deus fala assim, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. A Jo tá pedindo aí, ó, peço a Deus que ele cuide da minha mãe com Alzheimer. Alzheimer é uma doença difícil, né, Jo? É uma doença difícil. É uma doença neurológica degenerativa, né? Aparentemente não tem cura, mas o Senhor, ele pode fazer. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. Quantas pessoas que nós conhecemos que tiveram um diagnóstico, né, de morte e o Senhor transformou em diagnóstico de vida? Eu conheci uma pessoa há muitos anos atrás, gente, que o marido dela, ela era casada com uma pessoa que não era crente. Não vou colocar aqui expor, né, porque não sei se a família permitiria expor a situação, mas ela era casada com uma pessoa que não era crente. O marido dela contraiu AIDS, HIV na época, que era uma sentença de morte também na época. E ela não sabia. Ela ficou convivendo com ele, né, como mulher dele, sem saber que ele já tinha HIV. Quando ele fez os exames, começou a adoecer, ficar magro, fez os exames e viu que tinha HIV. Aí ela entrou em desespero, né? Ela ficou desesperada. Por quê? Se eu tô convivendo com ele como mulher dele, eu também tô doente. Mas quando ela foi fazer os exames dela, gente, para a honra e a glória do nome do Senhor, ela não tinha HIV. Mesmo tendo convivido com ele como mulher dele, porque ela era esposa dele, ele veio para a igreja por causa disso, aceitou a Jesus, mudou de vida, né? Alguns anos depois ele passou para o Senhor. Jesus não curou ele do HIV, mas não deixou que a esposa dele tivesse HIV. Olha só, né? De repente, se Deus curasse, ele não ficaria na igreja, né? Então, assim, foi um modo que Deus teve de trazer ele para a presença de Jesus. Foi um homem fervoroso na fé, uma bênção, né? Foi uma bênção. E o Senhor preparou e levou. E essa irmã ficou anos aí. Ficou anos, todo ano fazia exame, né? A família fazia, ela fazia o exame todo ano para ver se estava tudo bem. E sempre estava tudo bem, sempre estava tudo bem, sempre estava tudo bem. Ela viveu, depois ela casou de novo, ficou viúva, né? Casou de novo, teve a vida conjugal com outra pessoa e o Senhor fez, gente. Então, assim, são muitos casos, né?
de pessoas que já estavam com um diagnóstico fechado pelo médico, né? Você vai morrer dessa doença, não tem como, e Deus virou, e Deus curou. Quantas pessoas eu conheço que Deus já fez isso? Inclusive eu, né? Eu tinha o diagnóstico de não poder gerar, né? Eu tenho todos os exames guardados até hoje, né? Que eu não podia gerar, e eu tenho 3 filhos, para a honra e a glória do nome do Senhor. Então não tem diagnóstico que Deus não possa, né, virar. E eu sempre orando, Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. E o Senhor ouviu a minha oração. Então, assim, em alguns momentos Deus vai dizer não e vai nos dar graça para conviver com aquela situação, né? E em alguns momentos ele vai falar, não, eu quero curar, eu quero te curar e vou te curar, né? E não somente, gente, cura física, mas cura emocional, né? Cura espiritual, portas abertas, né? Deus pode fazer qualquer coisa, mas que a gente possa chegar diante de Jesus, assim como esse leproso chegou, humilde. Senhor, eu sei que tu pode fazer, mas tu quer fazer isso. Se tu quiseres, tu pode fazer. E se Deus quiser, ele faz. Você dorme doente e acorda curado, do nada, né? Do nada não, de Deus, né? Você dorme de uma situação e você acorda de outra situação. Porque Deus, ele continua fazendo milagres, né? E Jesus, ele é perito em mudar cativeiro, né? Em virar cativeiro, em virar página. Jesus é perito. Quando chega alguém dar diagnóstico pra gente, né? Diz que ó, acabou, desiste. É nessa hora que Jesus gosta de falar, não, acabou só quando eu digo que acabou. O dono da vida é Jesus, o dono da nossa vida é Jesus. Então, só acaba quando ele diz que acaba. Enquanto você estiver vivendo nessa terra, você é um receptor de milagres. Deus pode fazer. E eu creio que ele vai fazer. Então, que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, cheia da presença de Deus. Amanhã é domingo, daqui a algumas horinhas, né? Será domingo, primeiro dia da semana. Que a tua semana seja uma semana de bênção. E a gente já começa bem aqui com a palavra de Deus, né? Todo sábado estamos aqui, fora algum evento que tem e eu não faço, mas geralmente todo sábado às 22 horas a gente está aqui aprendendo a palavra de Deus. Se você não acompanhou as outras lives, está tudo gravado aqui na minha página do Instagram, tá bom, gente? Ah, irmã Alessandra, tem tanta coisa na sua página do Instagram que eu não consigo achar os vídeos. Me manda, se você tem meu contato, me manda que eu te mando. Ou você vai lá no meu YouTube, que é mais fácil, tá, gente? Tá lá seguido. No meu YouTube é Alê com Bíblia também, Alê com Bíblia. Você vai lá no Alê com Bíblia, no meu YouTube, já me segue lá, já se inscreve no canal, porque toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado. E lá tem todos os vídeos de Mateus, desde o capítulo 1. Já estamos no capítulo 8. Tá? Então tá tudo lá para você assistir, ser edificado espiritualmente. Também quero fazer uma propaganda aqui da minha página, meu site, alecombiblia.com.br. É muito fácil de gravar, é tudo Alê com Bíblia. Instagram Alê com Bíblia, no YouTube Alê com Bíblia também, e o meu site é alecombiblia.com.br. Se você gosta de ler, tem 4 livros digitais lá para sua meditação, gente. Olha que bênção. 4 livros digitais que você clica e já vai direto pro teu celular. E você lê com calma, aos pouquinhos aí no seu celular. Tem um livro sobre crescimento, tem um livro sobre Ruth, tem um livro sobre filhos, né? Sobre criação de filhos, uma bênção. Também tem um livro, Mulher Dalet, falando sobre as 4 áreas super importantes de toda mulher. Tá lá, livros digitais gratuitos, só você clicar e você já vai baixar diretamente pro teu computador, pro teu celular esses livros que são bênçãos, tem abençoado muito a vida das pessoas. Lá também tem mensagens maravilhosas, gente. Tem mais de 130 mensagens escritas para você. Algumas mensagens você clica lá, já vai direto para um vídeo que você assiste sobre aquela mesma mensagem. Então o site está muito organizado para o seu enlevo espiritual. Então tá aí a minha propaganda de bênção, né? Sempre propagando o Evangelho de Jesus e
pedindo a Deus que te abençoe grandemente dentro da sua casa e dentro da sua família. Estamos vivendo tempos difíceis, temos que nos agarrar à palavra, senão a gente não vai conseguir viver, né, passar por esses períodos aí que tem acontecido. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter tribulações, mas não podemos desistir, temos que estar firmados na rocha que é Cristo, para que a nossa casa fique bem edificada. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus, beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.